Começando mais uma edição do nosso Conversa Séria com o empresário João Rafael. Hoje já estamos na edição de número 19 e dizer que é uma satisfação estarmos aqui semanalmente falando para você ouvinte, para você internauta, sempre acompanhando aqui as nossas conversas sérias, tratando de assuntos diversos e de interesse de todo mundo. Lembrando, como sempre, que você pode se inscrever no nosso canal Conversa Séria, compartilhar, curtir e ativar o sininho para receber semanalmente as nossas notificações e tudo de novo que acontece aqui no nosso canal. Abraçar primeiramente o nosso ilustríssimo empresário João Rafael, o advogado Dr. Petrúcio Lucena e Fernando Carvalho aqui dividindo a bancada conosco. Bom dia, Dani, bom dia, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Rural de Guarabira, do Portal Nordeste 1 e da Cultura FM. Um nosso abraço a todos vocês de todos os lugares da nossa Paraíba, do Nordeste e do país afora. Eu tenho acompanhado em algumas situações, Dani, Dr. Petrúcio e João Rafael, que as pessoas, por exemplo, lá em Mari, outro dia eu fui uma visita com o empresário João Rafael, e as pessoas dizendo, olha, eu estou acompanhando o podcast e tal. Então, muita gente, né, está acompanhando o podcast, Dani, e é sempre uma satisfação muito, muito, muito grande. E lembrar também que já estamos na edição de número 19 e à medida que vamos crescendo essas edições, vai aumentando também o nosso público, os nossos inscritos e as pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho semanal. Dá um bom dia ao empresário João Rafael, começando por aqui mais um podcast. Bom dia, Dani, bom dia, Fernando, bom dia, doutor Petrúcio, e um bom dia a todos os ouvintes das duas emissoras e também os nossos internautas. Quero mandar um abraço para o doutor Bruno Deril, que também é fã do nosso trabalho e do nosso pronunciamento. Para o doutor Paulo Sérgio, também um grande amigo que eu tenho aqui em Guarabira. E dizer que é uma satisfação, por onde a gente tem chegado, o pessoal tem comentado que sempre está na escuta todas as segundas-feiras, começando às 7 horas da manhã, esse podcast, mas também durante toda a semana dá uma continuidade de muitas visualizações. Então, para nós é um motivo de alegria, de satisfação e de contar também com o apoio dos internautas que tem muito a nos ensinar. Muito bem, então vamos com a primeira pergunta, aproveitando esse momento de abraçar o Belo no restaurante lá em Mari, que fez questão de dizer pessoalmente a João Rafael que está acompanhando. Seu João, como é que o senhor está vendo aí, por exemplo, tanta mudança no cenário político? Estamos vivendo, vou começar logo, doutor Petrúcio, por questões internacionais que o João Rafael aborda todo. Nos Estados Unidos, a eleição fervendo diz que tem 50 pontos para um lado e 50 pontos para o outro. Lá, Trump e a Kamala, é assim que se pronuncia, Dani? A Kamala Harris, é bonito o nome da mulher, né? Como é que o senhor está acompanhando essa questão internacional? Porque a eleição americana mexe com o mundo e muitas vezes a gente nem desconfia. Na verdade, Fernando, a eleição americana é uma eleição literalmente diferente das eleições brasileiras. Lá, quem sai muitas vezes, quem tem mais voto popular, não significa dizer que é o eleito. Porque lá se elege primeiro o colégio eleitoral. E o colégio eleitoral é quem vai definir quem será o presidente para os próximos 4 anos. Isso tem acontecido muito, que o mais votado não é o que leva o título de presidente. Então nós vamos aguardar porque, na verdade, trata-se de um acirramento. Eu acredito que o colégio eleitoral deve sair muito equilibrado para a decisão de um ou outro candidato. E eu acredito que só no dia da eleição é que começa a definir a situação. Porque a eleição nos Estados Unidos é diferente. Tem um dia marcado para terminar, mas não começa muito cedo. Por exemplo, já tem estado que já está votando. Porque lá vota no xerife, lá se escolhe o chefe de quarteirão, lá se escolhe o diretor administrativo da área de educação do condado. Enfim, é completamente diferente do nosso sistema eleitoral daqui. Só que pode ser votado pela internet lá e os votos são realmente computados no dia em que termina a votação. Muito bem, Dani. Agora já entramos no âmbito internacional, vamos vir aqui para o nosso Brasil. Você gostou, né? Entrar na internacional. Vamos abordar as três vertentes. Você viu? Nacional, internacional e depois vou chegar na estadual. Você viu aí que ele foi lá em detalhes com a eleição americana?
Pois é, sempre muito bem informado, seu João. Olhe, com relação à reforma tributária, seu João, é um assunto que está sendo debatido muito esses dias nas redes sociais e nas manchetes dos jornais. E aí, com relação a essa proposta, essa reforma ela tem objetivo de unificar alguns impostos em alguns setores, segundo a proposta da regulamentação, que seria ter mais eficiência e transparência na questão de tributos aqui no Brasil. Aí o relator Eduardo Braga, ele diz que o Brasil não suporta mais um aumento de tributos. O que o senhor acha como empresário? Que avaliação o senhor faz sobre uma reforma tributária? Essa reforma tributária é até difícil fazer uma comparação, no meu modo de entender, porque, olha, são os três poderes a iniciar do município, do estado e da União brigando por mais receita. Ninguém está querendo renunciar à receita. Todos estão querendo mais receita, mais receita, mais receita. É tanto que nós vamos ter o privilégio, com essa reforma tributária aprovada, nós vamos ter o privilégio de ter o tributo mais caro do mundo para os produtos aqui produzidos e industrializados. Então eu não acredito que essa reforma tributária alguém tenha pensado em melhorar ou desburocratizar, não. Pelo contrário, eu acho que a tendência é única e exclusivamente em arrecadar e arrecadar. Somente, nada de beneficiar. Porque o Brasil teve o exemplo no governo passado em que baixou os impostos em 32% e o Brasil cresceu, teve um superávit extraordinário. Deixou o caixa com um superávit muito alto. O presidente que assumiu, ele voltou atrás, desconsiderou aquela redução de tributos, voltou a cobrar e aumentou mais uns 5 ou 8 tributos, não sei exato quantos foram aumentados. E o que se entende é que hoje o governo fica chorando o tempo todo que não tem recurso. Para você ter ideia, o mês de setembro bateu o recorde de todos os anos como o mês que mais arrecadou imposto federal para a União. E eu não sei para onde está indo esse dinheiro. Realmente é muito difícil a população entender como se recolhe tanto imposto, porque quem mais paga imposto, Dani, é o trabalhador, limitado a ganhar um salário mínimo. Esse começa a receber já com os impostos descontados. Você ganha um salário mínimo, aí você é descontado na folha, a Previdência Social, que chega em torno de 8,5%. Já recebe descontado. Quando você vai para o comércio, tudo que você compra está subtaxado com a carga tributária altíssima. Então o trabalhador nunca guarda dinheiro, porque não dá para guardar. Tudo que ele ganha, ele gasta, e de tudo que ele gasta é arrecadado o imposto sobre o rendimento dele. E aí a conta não bate, né, seu João? Porque saiu uma matéria... Nem vai bater nunca, porque veja bem... De ontem para cá, que a infraestrutura a nível de Brasil está em estado crítico por falta de investimento. E ao mesmo tempo se debate uma reforma tributária. No meu modo de entender, né? O que mais falta no Brasil é governo. Falta governo, não falta dinheiro, não falta produção. Todo mundo está querendo trabalhar no Brasil, mas falta governo. A governabilidade tem atrapalhado muito o Brasil. Se você fizer um estudo mais bem profundo, você vai entender que houve uma revolta nacional quando o Brasil pertencia à coroa de Portugal. Nós éramos aqui uma província. E tudo que se produzia aqui, 1/5 tinha que ser para a coroa, para o governo. E quando o fiscal cobrava aquele quinto, que é 20% do produto industrializado ou produzido, chamava-se o quinto dos infernos. Ainda hoje você escuta falar nisso, era o quinto dos infernos. E aumentou para 40% e ninguém reclama tanto. E hoje nós estamos na faixa de 42% de tributos que é pago sobre qualquer produto que você usa ou consome de qualquer forma. E não se muda nada, só se pensa em aumentar e aumentar. Agora mesmo o governo entendeu que há uma mortalidade por conta do fumo, e eu concordo, o tabaco. Eu concordo também por conta da bebida, do refrigerante, que tem prejudicado muito a saúde, do açúcar, enfim, de uma série de produtos que prejudicam a saúde humana. E o que é que o governo entendeu de fazer? Aumentar os impostos assustadoramente desses produtos. Pensando em quê? Na saúde do povo? Não, está pensando em arrecadar, porque não vai proibir. O governo está legalizando muitos tipos de jogos. Para quê? Para aumentar a arrecadação tributária, não é para educar o povo, que se quisesse educar o povo era de forma diferente a educação.
para que as pessoas não desperdiçassem o seu recurso com jogos de azar, com jogos de aquilo, com jogos disso. E, infelizmente, só se pensa em arrecadação. É o que se tem no Brasil. É aquela história, venha a nós, vosso reino nada. Deixa só para ajudar a contribuir com os nossos internautas, o Brasil chegou à marca de 2 trilhões em impostos pagos em 2024, segundo o impostômetro. A marca foi atingida às 8 horas e 20 minutos do domingo de julho, 21 de julho. Então, 2 trilhões, é tanto dinheiro que eu não consigo contar. Fernando, nós já passamos hoje no impostômetro de 2 trilhões e 700 bilhões de reais arrecadados. É muita grana. Até agora, no final do mês de setembro. Então, quer dizer, é muito dinheiro que vai para o governo e depois esse dinheiro vai para aquelas verbas paralelas para não sabe-se o quê. Dani. Pois é. Aí, vindo aqui para um âmbito estadual, hoje estamos em ordem decrescente. Já falamos internacional e nacional também, aqui estadual. Já está havendo aí rumores sobre os possíveis nomes, seu João, para governo do estado de 2026. Inclusive, o deputado estadual Adriano Galdino fala que vai disputar o cargo de governador do estado. Como o senhor avalia já esses trâmites iniciais? Na minha concepção, eu acho que a Paraíba tem que pensar melhor no Estado e não só na política. Adriano Galdino, eu conheço, um deputado, presidente da Assembleia, uma pessoa que veio de baixo. Para você ter uma ideia, ele vendeu bombons na rua, vendeu picolé. É uma pessoa que começou do zero, chegou a ser vereador e prefeito da sua cidade, Pocinhos, e tem feito, por onde passa, tem deixado um legado de trabalho voltado para o desenvolvimento do estado. Então eu acho que Adriano realmente merece. Ele tem que trabalhar mais e trabalhar muito, porque ele vai lutar contra todos e contra todos. Mas é preciso começar cedo para fazer as suas alianças e começar a demonstrar um trabalho que venha agradar o eleitorado. Se ele tiver condição de convencer o eleitorado que ele tem capacidade de fazer um trabalho melhor do que está sendo feito hoje, porque as pessoas têm que entender que não é só uma pessoa que faz o governo. O governo é um contexto de pessoas, mas tem um comandante, é como um técnico de futebol. Tem vários jogadores, mas tem o técnico que escala. E na hora da escalação é exatamente tem feito, porque esse governo ele tem tido um efeito muito positivo na área da saúde, ninguém pode negar isso. O João Azevedo tem feito um trabalho excelente na área da saúde, como nenhum outro governo teve a capacidade de fazê-lo. Mas, em compensação, nas estradas tem sido um desastre. Não há, a sua equipe na área de infraestrutura, da conservação das estradas, tem deixado muito a desejar. Eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que o governo talvez não abranja todo o conhecimento daquilo que está mais necessário a ser feito. Recurso tem. O estado da Paraíba tem arrecadado muito e tem recurso suficiente para fazer isso. O problema é a equipe. A equipe. É como se você está numa construção e falta equipe, você não conclui a sua construção. Então a mesma coisa é o Estado. Precisa ser mais cuidado e ter equipe para gerenciar esse processo. Seu João, dá para trazer, além desse nome que a Daniele trouxe do Adriano Galdino, que é atual presidente da Assembleia Legislativa, dá para trazer alguns nomes que, porventura, entrem nessa disputa, né, no estado da Paraíba? O senhor pode nos ajudar? Na verdade, tem o vice-governador, que é um jovem, uma pessoa que tem um legado político pela tradição da família, vem do avô, da família toda, da mãe, que é senadora, tem lutado também, inclusive há articulações já nesse sentido de ser também um propenso candidato em 2026, mas eu acredito que ele só sairá candidato se porventura o atual governador se renunciar para disputar algum cargo eletivo. Se isso não acontecer, acredito que somente na qualidade de vice-governador ele não vai ter apoio necessário para enfrentar uma candidatura. De Campina Grande, marcha mais alguém para o estado? Eu não sei, Campina Grande vai depender muito dessa eleição de prefeito. Está muito acirrada a eleição de prefeito em Campina Grande e segundo os comentários de rua que se escuta em Campina Grande, há um empate técnico pela última pesquisa, que não sabemos também se devemos confiar nessas pesquisas, porque eu tenho dito e repetidas vezes que pesquisa é para quem encomenda. As pessoas que encomendam as pesquisas têm o interesse realmente de
a apresentar resultado. Então nós não podemos confiar cegamente na pesquisa. Foi exatamente aqui em Guarabira. Muita gente perdeu muito dinheiro apostando, até oferecendo vantagem de voto assustadora, porque confiava na pesquisa. E eu sempre dizia que pesquisa é momento. Pesquisa é como se você... Depende muito de quem encomenda a pesquisa. Se eu encomendo uma pesquisa para mim e quero que tenha um resultado melhor, eu vou indicar pelo menos locais aonde eu estou melhor colocado. Eu creio que é assim. Então nós não podemos acreditar em pesquisa e nem saber que pesquisa não decide uma eleição. O que decide a eleição é o voto. Então vamos aguardar que domingo, a partir das 7h30 da noite, 8 horas, como só são 2 eleições, dois locais de votação, em Campinas e João Pessoa, acredito que logo o TRE vai publicar o resultado final desses 2 pleitos. Dani. Seu João, será que as pessoas, os eleitores, já que estamos falando de política, eles têm um interesse maior, até pela proximidade, em escolher um gestor municipal, e nas eleições estaduais e para a presidência, as pessoas acabam meio que, não é negligenciando, mas avaliando de uma forma mais distante o que aquela ou qualquer um pode ganhar? É só Estado, Brasil? Eu acredito... Ou a preocupação é só município? Eu acredito, Dana, que em todas as eleições, sejam municipais, estaduais e federal, acredito que o maior interesse na eleição é municipal. Essa é o maior acirramento, é onde está a moradia das pessoas, é onde as pessoas ficam mais entusiasmadas com a eleição municipal. Mas a imprensa tem também uma falha muito grande, que não está discernindo para que o eleitor entenda melhor como é o comportamento de um candidato. Tem que saber se o candidato tem ideologia, se ele demonstra ter ideologia, seja de qualquer nível eu acho que a ideologia atrapalha demais uma administração. Eu nunca vi um governo ideológico fazer um trabalho perfeito para a população. Então a imprensa tem que começar a descobrir esses pontos, procurar se inteirar melhor para orientar a população do risco que se corre quando se vota numa pessoa ideológica. Seja de que nível for a ideologia, atrapalha a administração. E dentro desse nosso podcast de hoje, estamos com a presença do advogado Petrúcio Lucena, o qual será entrevistado pelo nosso ilustre, pela nossa figura principal do nosso podcast, seu João Rafael. E aí, seu João aqui vai entrevistar o Petrúcio Lucena a partir de agora dentro do nosso podcast. Obrigado, Dana. Eu quero cumprimentar o doutor Petrúcio e dizer a primeira pergunta, doutor Petrúcio. Qual a importância do registro de marcas no mercado? Seu João, bom dia a todos que nos acompanham nesse podcast. Inicialmente, agradecer a disponibilidade, a gentileza de estarmos aqui para tratar de um assunto muito relevante para o pequeno empresário ao grande empresário. Por quê? O registro da marca é o que te dá propriedade sobre ela. Então, se você utiliza há anos uma marca, um nome no seu letreiro, na sua identidade visual, no seu uniforme, em todos esses parâmetros que compõem o conjunto de imagem da venda da sua empresa que está ali no seu produto, é relevante fazer esse registro. E como é que funciona esse registro? Esse registro é mediante um procedimento administrativo junto à autarquia federal, do INPI, que vai atestar se sua marca tem a disponibilidade para ser concedida e ter esse certificado de registro para utilizar no território nacional. É diferentemente, seu João, quando a empresa ela se arquiva na junta comercial, onde lá ela vai te dar a circunscrição territorial estadual e não nacional. Ou seja, aquele nome que você utiliza da empresa, ela vai estar abrangida na questão estadual, na junta comercial. Já, por outro lado, a autarquia federal vai te dar aquele nome em abrangência nacional para ter a propriedade e conseguir angariar essa propriedade. Só para tirar uma dúvida, digamos que eu tenho a Ricol, uma empresa que está no mercado há quase 50 anos e eu tenho o registro da marca. Aí uma pessoa, por exemplo, lá no outro estado, sem ser a Paraíba, coloca o nome de fantasia de qualquer produto que ele esteja vendendo, ele coloca lá na farda, na placa, na identificação da empresa como Ricol. Quais são os riscos que ele corre? Bom, seu João, quando
esse empresário tenta fazer esse aproveitamento que nós chamamos do direito empresarial, do aproveitamento parasitário, que é a questão de desviar a clientela de uma marca já de 50 anos, como você fala. Então, essa pessoa que tentar fazer isso, ela vai estar submetida a problemas judiciais mediante uma notificação extrajudicial e avançar a uma ação judicial. Ou seja, no nome fantasia é um nome que é colocado para a junta comercial. Lá você vai analisar o respectivo funcionário, servidor público, que aquele nome também está disponível naquele registro, naquele arquivamento, corrigindo. E no INPI ele vai analisar se, por exemplo, ele queira colocar essa marca, tentar fazer um registro, já com o registro da marca Recall, ele vai se deparar com um indeferimento para a classe de atividade que ele queira registrar. Por exemplo, vestuário é a marca pela qual está registrada o nome Recall. Então, se terceiro queira fazer um pedido de registro de marca, depositar, ele não vai conseguir, porque o INPI vai analisar e vai ver que já tem outra já registrada. Por isso, o motivo de, se você tem uma marca com 10 anos, 20 anos e ainda não tem o registro dela, você corre o risco de perdê-la para uma pessoa que queira aproveitar da fama de uma marca conhecida. E estando usando uma marca individual indevidamente, não corre só o risco de perdê-la, mas corre o risco também de entrar num processo judiciário e ser cobrado uma indenização, não é isso? Isso, justamente. A indenização pode ser a título de dano moral, como dano material. Nós temos vários casos no Brasil, por exemplo, Jequiti e Natura, temos a questão da Brahma e Itaipava, temos a questão do Kinder Ovo e Ovo Toys, salvo engano, o nome. Então, são várias marcas. A Prada, por exemplo, foi recentemente, tem uma decisão do STJ que recebeu R$50 mil de indenização a título de outra empresa que quis colocar no mercado produtos diversos que ela não coleciona. Então, houve essa decisão, houve essa condenação. Então, a marca, ela tem esse poder, quando registrada, de defender com um aproveitamento de terceiro que queira angariar na fama. É por tal motivo que essa indenização é uma indenização que vai em cima da receita bruta da empresa que queira se aproveitar. Ou seja, é aquele dinheiro, aquele lucro que o empresário deixou de ter, o lucro cessante que nós temos no direito empresarial, que se correlaciona com o dano material, para conseguir de volta aquele valor que a outra empresa vendeu esses produtos e angariou. Ou seja, através de uma ação judicial, pedir essa indenização. Entendi. Digamos que uma pessoa, por desinformação e desconhecimento, ele quer abrir uma pizzaria e achou um nome bonito, uma hipótese. Sabores da Itália. Ele pode correr esse risco ou é um risco para ele realmente? Pois é. Acontece muito, e principalmente em pequenos negócios. Você analisa, faz uma viagem, né, e vê uma marca bonita, por exemplo, esse nome. O que é que acontece? Se a pessoa tentar registrar e se outro tiver o registro, ele vai se deparar com indeferimento. Porém, o conselho jurídico que eu costumo dar é a questão da pesquisa. E essa pesquisa não é uma pesquisa no Instagram, não é uma pesquisa física, não é uma pesquisa no Google, é uma pesquisa na plataforma administrativa do INPI que vai encontrar se essa marca Sabor da Itália está registrada. Se não tiver, ele vai poder fazer tranquilamente a solicitação do registro de marca. E como fazer? Quais são os meios mais práticos de solicitar um registro no INPI de marca? Bom, seu João, a solicitação do registro de marca, primeiramente é importante fazer essa pesquisa para saber se a marca está disponível, e se analisar que ela não esteja disponível, aí o empresário pode ter uma surpresa. Ele usar 10, 5 anos, por exemplo, e ver que essa marca já está registrada lá em São Paulo, no Ceará, não sei, em outro estado. O que é que acontece? Às vezes é possível fazer uma aglutinação, uma justa posição na palavra, na ortografia da palavra, para poder não perder esse tempo que ele ganhou vendendo essa marca, né? Porque o consumidor, o direito do consumidor também está correlacionado a essas situações. Porque o consumidor, ele identifica o teu produto pelo nome, pelas cores, pela imagem, pela procedência, pela propaganda que esteja passando numa rádio, numa televisão. Então, assim, ele precisa fazer essa pesquisa para poder avaliar a disponibilidade. Se
tiver disponível, faz a solicitação para a classe de atividade e, consequentemente, ao final será registrado, será emitida o certificado nacional que você vai poder defender no Brasil todo, independente de qualquer local que você esteja. E o meio mais prático para solicitar o registro de marca é através de um contador, escritório de contabilidade ou no escritório de advocacia? Bom, hoje se faz muito e tem muito indeferimento por ausência de assessoria. No qual sentido? Às vezes são feitos por uma pessoa não qualificada e acaba sendo indeferido. São dados estatísticos do INPI que há muito indeferimento porque o pedido de marca pode ser feito por até uma pessoa sem representação legal. Pode fazer o pedido lá, porém se depara que às vezes tem uma oposição durante o procedimento, que é a oposição. É como se fosse uma espécie de contestação. Estou entendendo. E aí a pessoa não tem assessoria adequada do setor jurídico, que é importante frisar. O pedido de registro de marca deve ser feito por uma assessoria jurídica e não assessoria contábil, um assessor por si só, porque é necessário fazer essa análise anteriormente. O custo é alto para conseguir um registro de marca? Seu João, o custo hoje para fazer uma solicitação, se você for uma pequena empresa, ou seja, MEI até empresa de pequeno porte, você é beneficiado pela Lei Complementar 123. Ou seja, você vai ter que pagar uma taxazinha pequena. Hoje, para você fazer uma solicitação no pedido, você paga ali R$142. Certo. E ao final paga 298, salvo engano, para ter esse registro. E aí tem o acompanhamento da assessoria, que já é outra situação. Você tem prestado esse serviço aqui em Guarabira. Quantas empresas já conseguiram o registro de marca com você aqui? Sem falar o nome das empresas, mas mais ou menos o número de empresas que você já conseguiu hoje, o registro de marcas aqui em Guarabira. Hoje, pergunta salutar, hoje nós temos 10 empresas com registro de marca e mais 10 em procedimento. Ou seja, em diversas etapas, porque o procedimento ele tem as etapas especiais para poder ser concedida. Ou seja, precisa dessa assessoria para conseguir ter esse registro de marca. Esse registro de marca é finito ou a cada período se renova? Se renova e tem um prazo de 10 anos, ou seja, passou 10 anos, você paga meramente uma taxa. Essa taxa que eu me refiro de R$200 e poucos. No último ano que chegar para vencer, você paga, recolhe, faz a emissão da guia de recolhimento da União, paga essa taxa e após 10 anos você vai ter infinitamente, sempre repetido por 10 anos. É diferente, seu João, da patente, do desenho industrial, porque na patente de invenção são 20 anos. Para modelo de utilidade são 15 anos, um desenho industrial pode ser 25 anos. Já a marca não. A marca você registra infinitamente. Por 10 e por mais 10 anos, e assim sucessivamente. Entendi. É tanto que nós conseguimos a renovação da nossa marca Ricol, exatamente por intermédio do Dr. Petrúcio, e ele já conseguiu outras empresas aqui prestando esse relevante serviço. Então é importante que se você tem um negócio e tem uma marca que não está registrada, procure um setor competente para registrar, para que você não venha depois responder na justiça por estar como é que se diz? Você está usando uma marca ilegal. Registrada. Certo? Então, doutor Petrúcio, muito obrigado pelas suas explicações, eu lhe agradeço e espero contar sempre com você quando puder nesse podcast. Agradeço a importância desse salutar podcast, porque traz ao empresário, traz a qualquer pessoa que venha assistir e ganhar mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento, mais informado, mais prático e atitudes serão melhores na sociedade. Pronto, agradeço, Dani, a você, a Fernando Carvalho, a Tiago Ponsati e a Ribeiro, que nos deu toda a assistência técnica aqui. Um abraço e muito obrigado.